Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E estamos entrando na última semana desta temporada estudando o livro de Efésios. Até aqui foram 13 semanas estudando sobre esta carta que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, uma pequena igreja em uma cidade cosmopolita como era Éfeso à época de Paulo. E hoje nós vamos entender mais um pouco desta jornada atemporal da mensagem de Paulo que chegou até nós para nos ensinar preceitos importantes para colocar em prática, para levar a mensagem do Evangelho à nossa geração com mais eficiência. E passamos também uma semana com este livro aqui em destaque, Alimento para a Alma, de Rubem Lessa, um livro fantástico. Se você ainda não leu, você deve ler. E vamos deixar agora em destaque este livro aqui, também da Casa Publicadora Brasileira, O Portal dos Deuses. É um livro fantástico que fala um pouquinho da história de Daniel, ali na corte babilônica. Se você gosta de ler, este também é uma boa dica de livro. Mas voltando ao que estamos estudando aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo não se limitou a abordar questões de interesse local ou apenas a se dirigir a uma congregação específica. Ao contrário, ele parecia estar se dirigindo aos crentes e às igrejas cristãs em todos os lugares que elas existissem. A atemporalidade da sua carta permite que a mensagem apresentada pelo apóstolo invada o nosso próprio mundo e nosso pensamento, nos desafiando a explorar a sua profundidade e relevância mesmo nos dias de hoje. E mais uma vez, vamos mergulhar nas ricas palavras da carta aos Efésios para examinar o seu contexto histórico, sua mensagem central e como podemos aplicar os seus ensinamentos em nossa vida contemporânea. E para compreendermos plenamente o significado da carta aos Efésios, é crucial contextualizá-la no cenário histórico em que ela foi escrita. Paulo estava escrevendo a partir de uma prisão, provavelmente ali em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele tinha uma profunda conexão com a cidade de Éfeso, onde ele havia passado ali cerca de 3 anos de sua vida, ministrando e estabelecendo uma comunidade cristã vibrante. No entanto, ao escrever a carta, Paulo não se concentrou apenas nos assuntos específicos da igreja de Éfeso. Ele ampliou o seu foco para abordar questões universais que afetam todos os crentes. É importante notar que a cidade de Éfeso era um centro cosmopolita ali no mundo antigo, conhecido por seu grande templo dedicado à deusa Ártemis e por sua diversidade cultural e religiosa. E neste contexto, a mensagem de Paulo em Éfeso tinha a intenção de unificar os crentes em Cristo, independentemente da sua origem étnica ou seu histórico religioso. Sua visão era criar uma comunidade cristã que transcendesse as divisões culturais e étnicas ali da sua época, uma visão que permanece relevante nos dias de hoje, em um mundo cada vez mais pluralista e diversificado. E se você acompanhou toda esta temporada sem perder um único dia, você deve lembrar que tratamos deste contexto logo nas primeiras semanas. E nesta última semana vamos revisitar alguns temas relevantes, com a esperança de fixar um pouco mais os princípios importantes que Paulo abordou em sua carta aos Efésios. Mas antes de seguirmos para o estudo de hoje, eu vou compartilhar com você aqui uma novidade. A partir do mês de outubro, vamos ter lives ao vivo sobre temas variados e importantes da nossa vida à luz da Bíblia. E eu não estarei sozinho, pois eu vou receber aqui amigos para discutirmos juntos estes temas que serão escolhidos por você. E para o primeiro programa, eu gostaria que você escolhesse entre os seguintes temas: Bíblia, sexo antes do casamento, depressão, masturbação, machismo, feminismo, casamento, namoro, suicídio, virgindade antes do casamento, pecado, homossexualidade e família. Os assuntos mais votados serão os primeiros a estarem em nossa pauta e em nossas lives. Então você vai deixar aqui embaixo nos comentários o seu voto e aproveita também, faz o seu pedido de oração. E antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero pedir para você deixar aqui o seu curtir, também comentar, compartilhar e, é claro, verificar se você está inscrito ou inscrita. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias e você está no canal Vocacionados. Se inscreva, deixe o curtir, habilite as notificações, comente e compartilhe, faça o seu pedido de oração, deixando aqui na descrição do vídeo
Ou, se você preferir, mande um WhatsApp, o número aparece em algum momento aqui do nosso vídeo. Eu rodo a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. A mensagem central de Efésios pode ser resumida na ideia da unidade em Cristo. Nesta carta, Paulo exorta os crentes a reconhecerem a universalidade do Evangelho e a entenderem que, em Cristo, todos são reconciliados com Deus e entre si. Essa unidade é expressa em vários aspectos durante esta carta, que merecem a nossa análise cuidadosa uma última vez nesta temporada. Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro desempenha um papel vital. E ele enfatiza que todos os crentes têm dons espirituais que contribuem para o crescimento e a edificação da igreja. Esta ênfase na diversidade de dons e da interdependência dos crentes é uma mensagem relevante para a vida da igreja em qualquer época. Efésios também trata extensivamente da reconciliação entre judeus e gentios, dois grupos que, à época, tinham profundas diferenças culturais e religiosas. Paulo argumenta que em Cristo essas divisões foram superadas e que ambos são agora co-herdeiros da promessa de Deus. Esta mensagem ainda ressoa poderosamente em um mundo marcado por divisões étnicas e culturais, incentivando assim a aceitação e a unidade entre grupos diversos. Outro assunto que Paulo também trata é sobre a instrução para os crentes viverem de maneira digna de sua vocação, com humildade, mansidão e paciência, suportando-se mutuamente em amor. E ele compara a relação entre marido e esposa à de Cristo e à igreja, destacando a importância do amor, do respeito e da unidade nas relações familiares. Esses princípios continuam sendo um guia valioso para relacionamentos saudáveis e amorosos nos dias de hoje. E anote aí, a mensagem de Efésios não é apenas uma relíquia do passado, é um chamado atemporal para a unidade, a santidade e o amor cristão. Em suas páginas estão algumas maneiras pelas quais podemos aplicar os ensinamentos de Efésios em nossa vida contemporânea. E assim como Paulo exortou os efésios a buscar a unidade na igreja em amor, podemos sim aplicar este princípio em nossas próprias comunidades cristãs, superando divisões denominacionais e culturais em prol do amor e da cooperação cristã. Em Efésios, o apóstolo nos lembra que em Cristo não há judeus nem gentios, nem escravos e nem livres. E em nossa sociedade cada vez mais diversificada, podemos aplicar esta lição valorizando a diversidade étnica, cultural e religiosa, promovendo o respeito mútuo e a inclusão. Estes ensinamentos, inspirados por Deus a Paulo, sobre relacionamentos familiares e amor conjugal, pode servir sim como um guia para relacionamentos saudáveis em nossas vidas, promovendo o amor, a compreensão e o respeito nas nossas famílias e casamentos, e também nos desafia a vivermos de maneira digna na vocação cristã. Isso significa buscar a santidade, a humildade e a paciência em nossa jornada espiritual e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Ao explorarmos a epístola de Paulo quando ele escreve aos Efésios, é essencial nos aprofundarmos em cada capítulo com uma pergunta fundamental em mente. Que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar a nossa vida como crentes? Esta carta, que foi escrita por Paulo ali na prisão, transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço e oferece uma visão profunda e transformadora para a vida cristã. Em cada capítulo, encontramos ensinamentos fundamentais que não apenas informam, mas também moldam e inspiram a nossa jornada de fé. O primeiro capítulo de Efésios inicia com uma explosão de adoração e gratidão. Paulo descreve as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, e essa é uma verdade fundamental que deve moldar a nossa vida como crentes. Ele nos lembra que fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a adoração como filhos, redimidos por seu sangue e selados com o poder do Deus Espírito Santo. Isso nos ensina que a nossa identidade está enraizada em Cristo e que a nossa segurança está garantida em Deus. Isso deve nos encher de confiança e gratidão, levando-nos a viver uma vida que reflete a nossa identidade em Cristo.
No segundo capítulo, Paulo aborda a questão da nossa antiga condição de mortos com os nossos delitos e pecados, e em contraste com a nossa vida em Cristo. Ele enfatiza que fomos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Esta verdade, portanto, é fundamental para moldar a nossa vida, pois nos lembra que a nossa salvação é um presente divino e não algo que conquistamos. No terceiro capítulo, Paulo revela o mistério que foi revelado a ele, a unidade dos judeus e gentios em Cristo. Isso é uma verdade profundamente relevante para a nossa vida como crentes nos dias de hoje. O apóstolo nos ensina que em Cristo todas as divisões são superadas e somos chamados a viver em unidade e amor uns com os outros. Devemos buscar ativamente quebrar barreiras e preconceitos, promovendo a reconciliação e a unidade na igreja e na sociedade. Já no quarto capítulo, Paulo destaca a importância de vivermos de maneira digna da nossa vocação cristã. Ele nos exorta a manter a unidade do Espírito e a crescer em maturidade espiritual. Esta verdade deve moldar a nossa vida cristã, nos desafiando a buscar a unidade e a humildade e santidade em nossas relações e ações, contribuindo com os nossos dons espirituais para o crescimento do corpo de Cristo, promovendo assim a edificação mútua. No quinto capítulo, Paulo nos chama à ação e nos desafia a imitar a Deus e andar em amor, enfatizando a importância de evitar as obras das trevas e viver na luz da verdade. Esta verdade deve moldar a nossa vida cristã, nos encorajando a viver uma vida de santidade e amor, evitando o pecado e buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. E por isso, devemos tratar todas as nossas relações com bondade, submissão mútua e amor, seguindo o exemplo de Cristo. E no sexto capítulo, Paulo nos lembra da batalha espiritual que enfrentamos como crentes e descreve a armadura de Deus que devemos usar para resistir o inimigo. Esta verdade deve nos preparar para as lutas espirituais que enfrentamos diariamente. Vimos que devemos estar revestidos com a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E lembra que a oração é uma parte crucial desta batalha e que devemos buscar a comunhão constante com Deus por meio da oração. De forma resumida, a Epístola de Paulo aos Efésios é uma fonte rica de verdades que moldam e orientam a nossa vida como crentes nos dias de hoje. Cada capítulo nos apresenta ensinamentos essenciais, desde a nossa identidade em Cristo até a unidade da igreja e o combate espiritual. À medida que meditamos nestas verdades e as aplicamos em nossa vida diária, somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus e reflete a sua graça e amor para o mundo ao nosso redor. E a mensagem da carta de Paulo aos Efésios nos desafia a ser e a viver em uma comunidade de crentes que vivem em unidade, amor e santidade, buscando sempre crescer em nossa jornada de fé. Que estas verdades continuem a moldar e transformar a nossa vida como crentes, à medida que eu e você buscamos viver de acordo com a vocação a que fomos chamados em Cristo Jesus. Que a Epístola de Paulo aos Efésios seja uma luz que oriente a nossa jornada de fé, lembrando-nos constantemente das profundas verdades que moldam a nossa vida como seguidores de Cristo. Pense nisso, leia sua Bíblia, viva a regra de fé que Paulo prega em Efésios e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E eu quero orar hoje pelo pedido do Everton Soares. Ele pede pela Neuza Peixoto, sua tia, que está internada lutando contra um câncer, fazendo quimioterapia e aguardando o momento de passar por uma cirurgia. Então, se você puder, como você está, feche seus olhos e oremos a Deus. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado a Deus pela vida, pela saúde, pelo cuidado, pela tua graça e tua salvação. Estamos aqui com o pedido do Everton, que pede por sua tia, a Neuza, que está internada, fazendo quimioterapia, aguardando o momento para fazer uma cirurgia, para tirar um câncer. Que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor faça com que este momento tão difícil, que é a quimioterapia, seja mais agradável para a Neuza com a tua presença. Que ela sinta o teu toque suave, consolando, livrando dos sintomas, fazendo com que ela passe por esta situação tão desesperadora. Que o Senhor seja o médico dos médicos e que a cirurgia que ela em breve irá fazer possa resolver o seu problema e que ela fique agora em tratamento até que possa acontecer a remissão deste câncer em sua vida. Assim como a Neuza, muitos dos teus filhos sofrem com esta doença.
E assim como o Everton, muitos também pedem pelos seus queridos que passam por esta doença. Que o Senhor atue como médico para resolver os problemas de saúde. Que o Senhor seja o conciliador para tratar dos problemas de dificuldades de relacionamentos nos lares. Que o Senhor seja o provedor para aquele lar onde o pai e a mãe não tenham emprego, para trazer o pão de cada dia para o lar. E que nós possamos ajudar efetivamente aqueles que precisam. Venha, ó Deus, perdoar os nossos pecados, dar-nos a certeza da tua salvação e um dia feliz na tua presença. Nós te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco até aqui. Não falte amanhã, porque vamos continuar estudando mais um pouco sobre o livro de Efésios. Eu espero você aqui. E lembre-se que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.